Seja louvado. Merece glória e louvor. Neste momento estou a chamar o nosso irmão diácono Indus para que possa passar para nos ler a nossa novidade, a carta do irmão Joseph Branham. Vamos ler a carta do irmão Joseph, enviada sábado, dia 11 de março de 2023. Vamos ler. Estimada noiva terreal, Malaquias 4 é a palavra de Deus e produziu conforme sua espécie, nós, sua noiva. É o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo em ação, estabelecido em nossos corações. Somos vivificados a cada palavra que Ele falou, pois minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não seguirão um desconhecido. Quão maravilhosos têm sido estes últimos meses, seguindo o profeta em Jeffersonville. Deus tem falado por meio de seu poderoso anjo e nos alimentado com seu alimento armazenado de seu pequeno armazém no país todo. É um maná escondido somente para a sua noiva. A cada mensagem que ouvimos, temos companheirismo e nos regozijamos uns com os outros. Sei que já ouvi estas mensagens tantas vezes, mas nunca as ouvi como agora. É verdadeiramente uma fonte de água viva, borbulhando dentro de nós. Mal podemos nos conter, é tudo do que queremos falar. Nunca estivemos tão certos em nossas vidas sobre quem somos e para onde vamos. Não há mais dúvidas. Simplesmente não sei. Já fiz tantas coisas terríveis na minha vida. Falhei com o Senhor tantas vezes. Parece que eu sempre estrago tudo. Não há mais. Espero que realmente espero ser um filho de Deus. Quero ser. Rogo que eu seja. Esses dias acabaram totalmente. Agora nós sabemos. Glória a Deus. Como sabemos? Deus tem falado diretamente conosco por meio de sua voz nas vidas, dizendo-nos repetidas vezes: estou em vocês, vocês em mim. Somos um. Escolhi vocês antes da fundação do mundo. Vocês são carne da minha carne, osso do meu osso. Que mensagem perfeita Deus nos falou domingo, para nos contar tudo sobre como este mundo em que vivemos não é nosso. É o Éden de Satanás. Como ele enganou Eva no começo para levá-la a questionar e duvidar de apenas uma palavra. Ela tirou o santo véu de Deus e colocou um véu de conhecimento. Então seus olhos foram abertos e ela soube que estava nua. Satanás perverteu a palavra original e agora a cegou de modo que ela ainda está nua e não sabe disso. Ela se tornou a rainha de Satanás e
E esta terra é seu reino do Éden. Domingo, nosso noivo celestial quer lembrar sua noiva terreal, onde está nosso futuro lar e como será. Minha querida, agora que lhe contei tudo sobre este mundo e como ele é o Éden de Satanás, quero lhe contar mais uma vez sobre seu futuro lar comigo. Quero lhe contar com riqueza de detalhes. Sei que já me ouviu falar sobre ele muitas vezes, mas só aguarde. Desta vez vai ser como se nunca tivesse me ouvido contar-lhe antes. Quero entrar em grandes detalhes. Quero lhe revelar que você está em minha vontade perfeita, permanecendo com minha palavra e meu profeta. Quero lhe dar um tipo do que você está fazendo hoje, como um tipo perfeito na nova cidade em que você viverá. Nós realmente vamos entrar em algo. Vou deixar uma coisinha para você. Sei que vai captá-la. Você viverá naquela cidade comigo. Meu profeta morará ao seu lado. Ele será seu vizinho. Você caminhará por aquelas ruas de ouro e beberá da minha fonte. Entrará nos paraísos de Deus, com anjos pairando e cantando hinos. Vocês serão as joias da coroa do meu profeta. Vocês vão ofuscar tudo no mundo naquele dia. Há tanto que quero lhes revelar domingo. Que dia maravilhoso teremos juntos. Ele tem tanto reservado para nós nas próximas semanas, se não vier nos buscar antes, semana após semana, nos dizendo quem somos, para onde vamos, como será ali. Ele nos conduzirá à mais gloriosa semana de Páscoa que já tivemos, repleta de nada além de louvor e adoração a Ele. Que momento emocionante! Estamos vendo profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Vemos a palavra sendo manifestada em nós. Sua vinda poderia ser a qualquer momento. Estamos de pé à porta com um buquê nas mãos. Podemos ouvir os cavalos galopando e a areia rolando sob as rodas. A velha carruagem parará em breve. Saltaremos pela porta deste velho corpo e voaremos para seus braços. Ele olhará para nós e dirá: está tudo terminado agora. Ele vou levá-la agora para o seu futuro lar. Você está convidado a fazer parte dos melhores dias que o mundo já viu. Águiazinhas estarão se reunindo do mundo todo para ouvir a voz de Deus falar com sua noiva e contar a ela tudo sobre o futuro lá do noivo celestial e da noiva terreal. Pregada dia 2 de agosto de 1964, às 12 horas, horário de Jeffersonville, irmão José Brani. Deus abençoe. O tempo chegou, vamos nos colocar de pé, faz favor. Um bom
Vamos parar por aqui, vamos ouvir a voz autorizada, a influência de um homem sobre o outro, de 13 de outubro de 1962. Culto para que nós possamos sair daqui abençoados. Amém? Vamos colocar o profeta. O sermão Influência do Outro foi pregado no dia 13 de outubro de 1962, no Tabernáculo da Jacksonville, Indiana, Estados Unidos de América. Now, just before we read, let's pray. Agora, antes de nós lermos, oremos. Lord, most any person in here that can move their hands to turn the pages of this Bible. Senhor, quase qualquer pessoa aqui que pode mover as mãos, poderia virar as páginas desta Bíblia. But there's but one among us this morning that can open. That's the great Holy Ghost, which is in our midst. Mas há somente entre nós esta manhã que pode abri-la. Esse é o grande Espírito Santo, o qual está em nosso meio. Open to us the Word, Lord, as we read, as you did to the disciples as they went on the road to Emmaus and began to explain to them the Scriptures. Abre a palavra para nós, Senhor, enquanto lemos, como fizeste para os discípulos enquanto iam a caminho de Emaús, e começaste a explicar as Escrituras para eles. And may we, when we leave, say like those who coming back to Jerusalem from Emmaus, did not our hearts burn within us as he spake to us along the way? E possamos nós, quando partirmos, dizer como aqueles que retornaram para Jerusalém de Emaús, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? For it's in the name of Jesus we ask it. Amen. Porque é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Let us stand in reverence to the Word. Fiquemos de pé em reverência à palavra. I would like to read tonight a portion of Scripture found in the book of Isaiah. Eu gostaria de ler hoje à noite uma porção da Escritura encontrada no livro de Isaías. Tomorrow, be sure if you have a paper
I want you to Amanhã, veja com certeza se você tem um papel. Eu desejo que você I'm going to have a chart up here on a blackboard to kind of draw out the lesson. Eu vou ter um quadro aqui em cima, ou um quadro negro, para, de certo modo, fazer um esboço da lição. And I want you to get it if you possibly can, because you can study it after you get home. E eu desejo que você anote isso, se possivelmente puder, porque você pode estudar isso depois que chegar em casa. Isaiah the 6th chapter, I wish to read a few verses out of this chapter to draw the context for tonight. Isaías capítulo 6, eu desejaria ler alguns versículos deste capítulo para extrair o contexto para hoje à noite. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado High and lifted up, and his train filled the temple. sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchiam o templo. Above it stood the seraphim. Os serafins estavam acima dele, Each one had 6 wings. cada um tinha 6 asas. With twain he covered his foot, and with twain he covered his feet. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés. And with twain he did fly. E com 2 voavam. And one cried unto another, and said, E clamavam uns aos outros, dizendo: Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. The whole earth is full of his glory. Toda a terra está cheia da sua glória. And the host of it moved at the voice of him that cried. E o umbral do templo se moveu com a voz do que clamava. And the house was full of smoke. E a casa se encheu de fumo. Then said I, Woe is me, for I am undone, Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, because I'm a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Then flew one of the seraphim unto me, having a light over in his hand. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva Which he had taken with the tongue from off the altar. que tirara do altar com uma tenaz. And he laid it upon my mouth and said, E com ela tocou a minha boca e disse: Lo, this has touched thy lips, eis que isto tocou os teus lábios, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. e a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Also, I heard the voice of the Lord saying, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Who shall I send, and who will go for us? quem enviarei e quem há de ir por nós? Then said I, Here am I, send me. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem sentar-se. Now the Lord bless you. I want to, if it would be called a text for some of the, read some of the contextual notes. Agora o Senhor os abençoe. Eu desejo, se fosse chamado de texto para ler um pouco do contexto em notas. I would like to speak to the audience tonight upon the subject of the influence of another. Eu gostaria de falar à audiência hoje à noite sobre o tema de a influência de outros. This is quite an undertaking when we think of what is going to mean as we study this vision of Isaiah. É verdadeiramente um empreendimento quando nós pensamos no o que vai significar enquanto nós estudamos esta visão de Isaías. I've always liked Isaiah.
He was one of the major prophets. Eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaiah wrote the complete Bible. Isaías escreveu a Bíblia completa. There are 66 books in the Bible. And Isaiah wrote 66 chapters. Há 66 livros na Bíblia e Isaías escreveu 66 capítulos. He begins with the beginning of creation. Ele começa com o princípio da criação. In the middle of the book, he brings forth the New Testament and John the Baptist. No meio do livro, ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. And at 56th and 60th chapter, he ends up in the great millennium. E no capítulo 56 e 60, ele termina no grande milênio. Genesis through the New Testament into Revelation. Gênesis através do Novo Testamento até o Apocalipse. Great man was this Isaiah. Grande homem foi este Isaías. Finally, died as a martyr under capital punishment. Finalmente morreu como um mártir, sob pena de morte. Every spirit-filled man of the Bible died or was persecuted under the federal government. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Every one of them that you can think of. Cada deles em que você pode pensar. Moses, the Hebrew children, and Daniel and Isaiah. Moisés, os filhos hebraicos, e Daniel, e Isaías. Isaiah was sawed to pieces with a saw. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. And on down, John the Baptist, every one of the apostles. E adiante, João Batista, cada dos apóstolos. Jesus himself, all died under capital punishment or punishment from the federal government. Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. And according to the way things are heaping up, there's going to be more testimonies added to there. One of these days. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles dia destes. Está vendo? If there ever was a time that we must stick together, it's now. E se alguma vez houver tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. I guess you hear of the meeting going on in Rome, and they're having a great time over there. Eu suponho que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma e eles estão aproveitando muito ali. And they're going to start a revival. It'll be a worldwide revival, sure. E eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial, seguramente. Back to this subject, we get that in the seventh seal. To this subject of being influenced. De volta a esse assunto, nós chegaremos nisso nos 7 selos. A esse assunto de ser influenciado. King Uzziah was a shepherd boy. He was raised and he loved the outdoors. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e ele amava o campo. And he reigned during the time of Isaiah's prophecy. E ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaiah had learning from one of the other major prophets. Isaías havia aprendido com dos outros profetas maiores. And I believe it was Zechariah that Isaiah had understanding through him. E eu creio que foi Zacarias que Isaías obteve entendimento através dele. Who was a prophet as Isaiah come on the scene. Que era profeta enquanto Isaías surgia em cena. And Isaiah was called and he was a prophet. E Isaías foi chamado e ele foi profeta. Prophets are not just made of man. Prophets are born prophets. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Now there is a gift of prophecy that comes into the church
that people give a prophecy. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Many members of the body of Christ could do that. That's under inspiration. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso. Isso é sob inspiração. But a prophet is set in the church by God. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus. Predestinated to the gift. The gift to be a prophet, not a prophesier. Predestinado para o dom de profeta, ou o dom de ser um profeta, não um profetizador. Now we find out that this young man taking the throne. Agora nós encontramos que esse jovem tomou o trono. If you want to take some of the scriptures down in 2 Chronicles, the 26th chapter, you can read where it tells that King Uzziah, after his father died, Amaziah. Se você quiser anotar algumas escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26, pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, after he died, being a righteous man and had turned from the Lord and was slain by his own people. Depois que ele morreu, sendo um homem justo e havia se afastado do Senhor e foi morto pelo seu próprio povo, Uzziah taking his place as king. Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei. And he was set on the throne and anointed at the age of 16 years old. Just a boy. Ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade de 16 anos de idade, apenas um rapaz. But he was in line to be king, yet being just a lad, and he did well. Porém, ele estava na fila para ser rei, todavia sendo apenas um jovem. E ele procedia bem. The Bible tells us that he had a godly father and a godly mother. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. And he could be nothing else hardly with such influence as to be a godly boy. E ele quase não podia ser alguma coisa diferente, com tal influência, a não ser um rapaz pio. Because that had been what had been placed before him at all times. Porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. You know what I think? Everybody has their own opinion. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. But one of the greatest, and to my opinion, the greatest president that we ever had in this nation was Abraham Lincoln. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Now, not because he was a Republican, but because he was what he was. A godly man. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. And he was raised to serve God. E ele foi criado, para servir a Deus. And he said, if there's anything that I want to give praise to, E ele disse, se há algo a que eu desejo dar louvor, he said, my life was influenced by was a godly mother who taught me to pray and to know Jesus as my Savior. Oh, your family, what you are. ele disse, pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. You raise your child in a certain environment. Você cria seu filho em um certo meio ambiente. It's got a 98% better chance to go right than it has if you bring it up in the wrong way. Tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado.
bring up a child in the way that it should go, and when it's old, will not depart from it. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Be brought up right. Teach your children to do right. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto. To be honest, to be square and fair, even when they're in school. Serem honestos, serem sinceros e justos mesmo quando estiverem na escola. Now, many times children are prone to copy off of one another and try to press their way through school. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. But you know, I think if you just get it yourself, Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, then it's something that you can appreciate your good graded paper. então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. You know, if you're going to have a test the next day, Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, instead of running around all night, getting up the next morning and think, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar: well, I'll sit next to so-and-so, they're smart, and I can copy off of them. bom, eu me assentarei perto do fulano e Beltrano, eles são inteligentes e logo posso copiar deles. If you just before Dad returns thanks at the breakfast table, Se você pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, if you just say, Dad, remember me today, I got to take a test in chemistry or whatever it is. se você simplesmente disser: papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Then you, when you pray, Dad, say, God bless John, Mary, in their test today. I'll tell you, turn the time. Então você, quando você orar, papai, diga: Deus abençoe João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isso mudará o curso dos acontecimentos. Remember, we can have what we want if we will ask in faith, believing. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus said, all things are possible to them that will believe. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. You have not because you ask not, and you ask not because you believe not. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. He said, ask abundance that your joys may be full. I like that. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Our teaching, right, Nosso ensinamento correto. say the right thing, do the right thing, think the right thing. Always be thinking right. Diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando o correto. I have a little slogan. E eu tenho um pequeno lema: Do right, that's your duty to God. Think right, that's your duty to yourself, and you're bound to come out right. faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. You can't be going east and west at the same time. Or you can't be going right and wrong at the same time. Você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. No matter how much you think you're going the other way, Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. if you're not traveling directly west, you're not going east. If you're going west, Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste. Se você estiver indo ao oeste. so this young king, being influenced by his father when he was a young man, and taught Israel the precepts of God, Deste modo, este jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai quando ele era um jovem, e ensinou a Israel os preceitos de Deus, then all at once he turned in his last days
and talk against God. E então, subitamente, ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus. And his own people, he was slain by his own people. E seu próprio povo, ele foi morto pelo seu próprio povo. It looked like that would have been a great lesson to Uzziah about this. Parecia que teria sido uma grande lição para Uzias sobre isso. But we find that when Uzziah taken the throne, that he started right in the way his daddy did. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou correto no caminho que seu pai iniciou, Bringing back the things of God, trazendo de volta as coisas de Deus, bringing Israel back to the worship of God. trazendo Israel de volta à adoração de Deus. He strengthened himself. Ele se fortaleceu. And I want to always be thankful for him in his young days because he never played any politics. E eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. Although politics might have been against him, but yet he stayed right on the line of God. Ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia, ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus. And it thrilled this little young prophet so till he become a hero. E isso impressionava esse pequeno e jovem profeta de tal modo, a ponto que ele se tornou um herói. He was an example to Isaiah, the prophet. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. And Isaiah went to the castle to stay with him, to the king's palace. E Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. He called him and he liked Isaiah. Isaiah was young also, and they were chums together. Ele o chamou, ele gostava de Isaías. Isaías também era jovem e eles juntos eram amigos do peito. How that king, when he would go out there and some of the men of politics would come in and say, E como esse rei, quando ele saía ali, e alguns dos homens de política entravam e diziam: we must do so and so. King Uzziah first sought the Lord. nós devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava o Senhor. Lord, is it your will that we do it thus and thus? Senhor, é a tua vontade que nós façamos isso assim e assim? God give us a president like that. Not only that, but give us preachers. Deus concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. This must have been a great influence because Isaiah loved him. Isso deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, Because he seen that he was a great man. And he stood firm and solid for God. porque ele via que ele era um grande homem, e ele permaneceu firme e sólido por Deus. You know, each time in the days that we live and the things that we do, Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fazemos, remember, the public don't only look at the pastor the way he lives, they also look at the laity. lembre-se, o público não olha somente para o pastor da maneira que ele se parece, vive. Eles também olham para o leigo. Oh, how it's too bad when we think of the church. Oh, como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Sometimes, if the pastor belongs to a certain organization or a clan, Algumas vezes o pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, and this organization sends him to a certain church, e esta organização o envia a uma certa igreja. and sometimes that pastor's hands is tied.
by that organization. E algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. And the little fella wants to serve the Lord. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor. He thinks, been taught that's about the only way he can do it, is by serving his organization. E ele pensa, foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo é ao servir a sua organização. And as he got up and preached what the word said, the church was going out. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. And then he prayed he wouldn't have a chance then to preach the gospel. E então ele tem medo que não tenha chance então de pregar o evangelho. Oh, what we need in the pulpit today is men like Uzziah was. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. No matter what the politics of his church or politics of anything else, he played the hand of God through. Não importava qual a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. He waited till he found, thus saith the Lord. Then he did it. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor, então ele fazia. So that little prophet, young fella, about his age, in the temple with him. Esse pequeno profeta, jovem companheiro, mais ou menos da sua idade, no templo com ele, They get down together and pray. No doubt and ask the will of the Lord. eles desciam juntos e oravam, sem dúvida, e pediam a vontade do Senhor. And then compare it with the laws of the Bible. E então comparavam isso com as leis da Bíblia. Then if it was all right, Uzziah passed it. If it wasn't all right, he condemned politics on it. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isso. Se não estivesse correto, ele condenava a política disso. God give us more like that. Deus nos dê mais assim. And this thrilled Isaiah because he was born a prophet. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. And Uzziah become a hero to Isaiah. E Uzias se tornou um herói para Isaías. You see, because of his stand for God. Veja que ele era, por causa de sua posição por Deus, He became a hero in the eyes of the righteous. And there might not have been too many righteous. ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez não tenha existido muitos justos. Está vendo? But the thing we want to do is make our life count for God. Somebody's watching you. Porém, a coisa que nós desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. I was getting after somebody the other day Eu estava repreendendo severamente alguém outro dia in a certain neighborhood that had a great denominational church, had a big rock and roll party down here. em um certo bairro. Haviam tido uma grande igreja denominacional, teve uma grande festa de rock and roll aqui. And they were dancing till about 1 o'clock in the morning. E eles estavam dançando até por volta da 1h da manhã. And there's MCs and someone that comes to Tabernacle E estavam caçoando de alguém que vem ao tabernáculo. and said they were holy rollers that came down here because we had no denomination. E disseram que os que vêm aqui são santos roladores, porque nós não temos nenhuma denominação. Oh, did that give me a chance? You can just about imagine what happened. E isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu. But the thing of it is, now those people, no doubt that the young lady that made the remark, if she only knew what was truth. Porém, o negócio é que, agora, aquelas pessoas, sem dúvida que a jovem que fez o comentário,
Se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. I was in the mountains a few weeks ago, and way back when I was coming home, Eu estive nas montanhas há algumas semanas atrás, e lá longe, quando eu estava retornando para casa, we went back, the family and I, to rest a little, where we were going, again, the Lord willing, next week. nós nos retiramos, a família e eu, para descansar um pouco, aonde nós vamos novamente, o Senhor permitindo, na próxima semana. And then, back there one night, I saw a vision. E então, distante ali, uma noite, eu tive uma visão, And it was a lovely, pretty woman, look, young woman, running. e era uma bela, linda mulher, olhava jovens mulheres correndo, She had her hand there, and she was perishing with a heart attack. A beautiful woman, ela tinha a sua mão aqui, e ela estava perecendo com um ataque cardíaco, uma linda mulher, and she dropped and was gone. e ela caiu e morreu. And the angel of the Lord said, E o anjo do Senhor disse: now, when you hear of this, remember they're going to say that she committed suicide, but she died in a heart attack. agora, quando você ouvir dizer disto, lembre-se, vão dizer que ela cometeu suicídio, porém ela morreu de ataque cardíaco. It's almost 4, so you just say 4 o'clock. And then he left me. E são quase 4, logo você simplesmente diga 4 horas. E então ele me deixou. And I didn't wake the family up in the little cow tent where the cowboys stay, where we go back there to round up the cattle. E eu não acordei a família no pequeno campo de gado, ou onde os vaqueiros ficavam, lá onde nós íamos para arrebanhar o gado. I just let them sleep until morning, and then the next day I mentioned it. Eu apenas os deixei dormir até de manhã. E então, no dia seguinte, eu mencionei isso. And I said, some young woman, very attractive, is going to die of a heart attack. E eu disse, uma jovem mulher muito atraente vai morrer, um ataque cardíaco. On the road out 2 days later, there it come in on the radio. E na estrada fora, 2 dias mais tarde, ali isso foi noticiado no rádio, That I can't think of her name, Monroe, Mrs. Monroe. que essa senhorita, eu não consigo lembrar o nome dela, Monroe, senhora Monroe. I think that was her stage name, or what it was, her name was something else. Eu acho que esse era o seu nome artístico, ou seja, o que quer que fosse, seu nome era outro, diferente. And she had died, and they said she committed suicide. Ela morreu e disseram que ela cometeu suicídio. Now, I don't make any difference how much I said, you're still going to say she committed suicide. Agora não faz nenhuma diferença o quanto eu fale isso. Mesmo assim vão dizer que ela cometeu suicídio. But the child did not. She died in a heart attack. Porém, a moça não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. And if you watch, she had her hand trying to get to the phone in her hand, she had a heart attack. E se você observar, ela tinha sua mão tentando alcançar o telefone em sua mão. Ela teve um ataque cardíaco. She said sleeping pills were there, she'd been taking them for a month. See, or more out of that bottle. Disseram que havia pílulas para dormir ali, que ela estava tomando fazia 1 mês, está vendo? Ou mais, desse frasco. She died in a heart attack, and she died about 4 or 5 seconds before 4 o'clock. Exactly. Ela morreu de ataque cardíaco e ela morreu por volta de 4 ou 5 segundos antes das 4 horas, exatamente. And I read of her life story in the magazine, how she was an illegitimate child. Eu li sobre a história de sua vida na revista de como que ela era uma filha ilegítima. And how that she'd washed so many dishes and her mother in the insane institution. E como que ela tinha lavado tanta louça e sua mãe num hospício. And she had longed, when she was the most perfect bodied woman, I guess, in the world, but she had longed for something that money wouldn't buy. E ela tinha desejado, porém ela era a mulher de corpo mais perfeito, eu suponho, no mundo. Porém ela desejava algo que o dinheiro não comprava.
And I wish I could have got to her. I know what she needed. Eu pensei, eu queria poder ter chegado até ela. Eu sei do que ela necessitava. There you are. Aí está você. Maybe members of the churches of fame, famous Hollywood, where all the decorations, tinsel is on. Talvez membros de igrejas de fama, os mais belos, a famosa Hollywood, onde toda a decoração e enfeite estão sobre. But they seen those people. She could see them living a different life than what she did. Porém, eles viam aquelas pessoas, ela podia ver que eles não viviam nenhuma vida diferente da que ela vivia. It takes influence. Necessita de influência. It takes the power of the resurrection of Christ amongst the people. Necessita do poder da ressurreição de Cristo entre as pessoas. That they see that Christ is not a statue hanging in a building. Para que vejam que Cristo não é uma estátua pendurada num edifício. But he's a living being in the form of the Holy Spirit. Porém, ele é um ser vivo na forma do Espírito Santo, Living in men and women, bringing peace and contentment and happiness. vivendo em homens e mulheres, trazendo paz e contentamento e felicidade. Oh, if we could only got to the young lady before she left the world. Se nós pudéssemos ter somente conseguido chegar até a jovem antes que ela deixasse o mundo. Now, influence. Agora, influência. We find out that as Uzziah's life influenced this prophet until such a place that Uzziah built walls and strengthened himself. Nós verificamos que a vida de Uzias influenciou esse profeta a tal ponto que Uzias, melhor dizendo, construiu muros e fortaleceu a si mesmo. Took back the grounds of the possessions that belonged to them from the Philistines and so forth. E tomou de volta dos filisteus as terras e possessões que pertenciam a eles, e assim por diante, Until his fame went all the way to Egypt. até que sua fama se espalhou até o Egito. And I'll tell you, of all the chronicles of the kings, there was none of them outside of Solomon that spread forth like Uzziah. E eu lhe digo, de todas as crônicas dos reis, não houve nenhum deles a não ser Salomão que se propagou como Uzias. Why? Because he set the example. Por quê? Porque ele estabeleceu um exemplo. He stayed with God. Ele permaneceu com Deus. No matter what his people thought, what anybody else thought. Não importava o que as pessoas pensavam, o que alguma outra pessoa pensava, What his politicians that tried to influence him. o que seus políticos que tentavam influenciá-lo. He stayed directly with God. And God blessed him. Ele permaneceu diretamente com Deus, e isto, Deus o abençoou. It was a great help to this young prophet. Isto foi uma grande ajuda para este jovem profeta. How God blesses a man that will be true to the Word of God. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Now he may not be very popular, but he'll be blessed. Agora, ele talvez não seja muito popular, porém ele será abençoado. And now people have to take their choice. Whether you want to act like the rest of the fellows or whether you want to be blessed of God. E agora, as pessoas têm que fazer a escolha deles. Se deseja se atuar como o restante dos companheiros ou se deseja se ser abençoado por Deus. Now you can just take your choice. Agora, você pode simplesmente fazer a sua escolha. If you're going to live like the rest of them, you'll be blessed to them. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. But you turn all your desires to God and you'll be blessed of God. Porém, você torne todos os seus desejos para Deus e você será abençoado por Deus. So you have to choose you to say who you serve, as the prophet said. Sendo assim, você tem que escolher hoje a quem servir, como o profeta disse.
Always remember thy Creator. First, always. Sempre lembra-te do teu Criador, primeiro, sempre. Now, but when this king got to a place, being such a great man, Agora, porém, quando esse rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande, influencing Isaiah and the righteous, of course, of his kingdom, e influenciando Isaías e os justos, naturalmente, de seu reino, he got to a place, he got feeling self-secure. ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. That is where you make your mistake. E é aí onde você comete o seu engano. There is where so many righteous men fight the dust of shame, fight the dust of defeat. Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota. It's because they begin to feel self-secure. É porque eles começam a se sentir autoconfiantes. You begin to think that you have lived so long for Christ, Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo, that no matter what He presents before you, you'll take your choice whether you want it or not. que não importa o que Ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você deseje ou não. You've got to continue to serve God. Você tem que continuar a servir a Deus. No matter what you was back 10 years ago, it's what you are now. Não importa o que você foi há 10 anos atrás, é o que você é agora. The king got to a place that he thought within himself that he got lifted up. Pride got in his heart. O rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si mesmo que ele ficou exaltado. O orgulho entrou em seu coração. And that's what happens to us. E isso é o que acontece conosco. If you'll pardon this expression, that's what's happened to our churches throughout the country. Se você me perdoar a expressão, isso é o que aconteceu com nossas igrejas por todo o país. There are fine people in there. Some of the best in the world goes to church. Tem pessoas boas ali dentro. Algumas das melhores do mundo vão à igreja. I think the best in the world goes to church. Eu penso que as melhores do mundo vão à igreja. But the thing of it is, the organization system gets lifted up. Porém, a coisa é que o sistema organizacional fica exaltado. That's what happened to the Methodists. Isso é o que aconteceu com os metodistas. That's what happened to the Baptists. Isso é o que aconteceu com os batistas. That's what happened to the Nazarenes, Isso é o que aconteceu com os nazarenos, to the Pilgrim Holiness, to the Pentecostal. com os peregrinos da santidade, com os pentecostais. Lifted up. Self-willed, self-centered, proud, that you can't tell nothing to. Exaltados, rebeldes, egoístas, orgulhosos, para os quais não se pode dizer nada. God can't find a way to get into their hearts. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. Just because they become so know-it-all that nobody can tell them anything. É porque eles se tornaram tão sabichões que ninguém pode lhes dizer nada. And by building themselves around reasoning with others, they build themselves around their creed. E por edificar a si mesmos em volta de argumentação com irmãos, eles edificam a si mesmos em torno de seus credos. And when they do, they leave God in the back. E quando fazem, eles deixam Deus para trás. That's what happens to doctors. Isso é o que acontece com os médicos. When they get so self-centered that they don't need any help from God, Quando eles ficam tão egoístas que não necessitam de nenhuma ajuda de Deus, that's when I don't want no one fooling me. é aí quando eu não quero que um mexa comigo. When you leave God out of anything, you also leave me out too. Quando se deixa Deus fora de qualquer coisa, simplesmente se eu desejo que me deixem fora também. Está vendo? Because you must always remember God first. Porque sempre se deve lembrar primeiro de Deus. God lifted up.
ele ficou exaltado. So many today, you take a family of people that start going to church. Tantos hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja. And God will heal the little family. He'll bless them and give them the Holy Spirit in their lives. E Deus cura a pequena família, Ele os abençoa e lhes dá o Espírito Santo em suas vidas. The little children will pray around the table. They'll pray before they go to bed. As criancinhas oram em volta da mesa, eles oram antes de irem para a cama. Mother and father join hands and pray. A mãe e o pai unem suas mãos e oram. And as long as they continue like that, they'll stay a family. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. But you let them get, first thing you know, they didn't have nothing, an old junk car. They could ride around and maybe walk it. Porém, desde que eles consigam, antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finally they'll get a good car, a better home. Finalmente eles compram um bom carro, uma casa melhor. And the first thing you know, then they want to get to what the world calls a better class to associate with. E antes de mais nada, então, querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, para com a qual se relacionar. They move into a different neighborhood. And in there they find out they become influenced by the wrong influence. Eles se mudam para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. You must always stay where the kingdom of God is and where the glory of God is pouring out. Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Stay where you can be spiritually fed day and night. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Then first thing you know, separation comes in the home and worldliness and they get lifted up. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar e o mundanismo e eles ficam exaltados. Uzziah did that, he got lifted up, much pride. Uzias fez isso, ele se exaltou, muito orgulho. And now we see what he tried to do. E agora, nós vemos o que ele tentou fazer. Now what really got him when he got lifted up in his heart? Agora, o que verdadeiramente o tomou quando ele ficou exaltado em seu coração, We're told in the Bible, in Chronicles 26, we find out 2 Chronicles 26, nos foi dito na Bíblia, em Crônicas 26, nós encontramos, segundo Crônicas 26, we find out that he went into the temple of the Lord with a censer in his hand to burn incense unto the Lord. nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. And when he did, the minister of the temple with 80 other ministers followed him and told him, E quando ele entrou, o ministro do templo com 80 ministros mais o seguiram e disseram-lhe: don't do that. You're wrong. You are not a minister. You are a king, not a minister. não faça isso, você está errado. Você não é o ministro, você é o rei, não o ministro. And he was wild. And he flew up. And his temper got away from him. And he lit the censer to go anywhere. E ele ficou indignado, ele perdeu o controle e seu temperamento escapou dele. Ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. God smote leprosy on him right there while he was sitting there in his anger. And he died of leprosy. E Deus o feriu com lepra bem ali enquanto ele estava ali de pé em sua ira. E ele morreu leproso. He had to take him out of the temple. Eles tiveram que tirá-lo do templo. There's where we want a lesson now. Aí é onde nós desejamos uma lição agora. If this man which God has blessed in his compassion, Se esse homem, o qual Deus tinha abençoado em sua capacidade, but he wasn't satisfied with that, he wanted to take somebody else's place.
Porém, ele não ficou satisfeito com isso. Ele desejou tomar o lugar de uma outra pessoa. You can't be nothing as Congressman Upshaw. Você não pode ser nada como o congressista Upshaw. You remember him, the one that was crippled for 68 years and was healed in the meeting out there in Austin, the Congressman of the United States. Você se lembra dele? Aquele que foi aleijado por 68 anos e foi curado no encontro lá. Você sabe, ele era congressista dos Estados Unidos. He said you can't be nothing that you hate. So that's about true. Ele disse, você não pode ser nada que você não é. Logo, isso até que é verdade. You've got to stay in your calling where God called you. Você tem que permanecer em seu chamado onde Deus o chamou. Now, as long as he remained king, and he was a blessing to the people, being a king. Agora, enquanto ele permaneceu rei, e ele foi uma bênção para o povo sendo um rei. But when he thought he was a minister, Porém, quando ele pensou que ele era ministro, then he thought because God was blessed he could be anything he wanted to be. então ele pensou, porque Deus o havia abençoado, que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse. But he was a blessing to the people as a king, Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei. but not a blessing to become a curse upon them as he tried to take the minister's place. Porém, não uma bênção, ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar de ministro. And we have a lot of that. E nós temos muito disso. Everybody wants to pass the ball. See? Todos desejam levar a bola. Está vendo? When you're playing a ball game, as it's football season, Quando você está jogando bola, sendo que é tempo de futebol americano, the thing we want to do is not everybody try to take the ball away from the man that's got it. a coisa que nós desejamos fazer é que todos não tentem tirar a bola do homem que está com ela. Is trying to guard that man. Protect him. Let him get through. We're trying to make a goal. É tentar guardar esse homem, protegê-lo, deixá-lo chegar ao fim. Nós estamos tentando fazer um gol, está vendo? But could you imagine a team so untrained as to find one man, their own man, with the ball running to the field goal? Porém, poderia você imaginar um rei tão destreinado, visto que, para encontrar um homem, seu próprio homem, com a bola correndo até o gol, And then instead of trying to knock the enemy away from him, the opposing team, e então, ao invés de tentar vencer o inimigo dele, o time adversário, to let your own man that's got the ball take off with it, para deixar seu próprio homem que está com a bola partir com ela, every man trying to take the ball out of his hand. cada homem tentando tirar a bola de sua mão. Why, you're bound to lose. Ora, está se fadado a perder. Today we have the same thing. E hoje nós temos a mesma coisa. When we see God come on the scene and going to bless a certain thing, Quando nós vemos Deus surgir em cena e vai abençoar uma certa coisa, let's keep all the enemies away from it. vamos manter todos os inimigos longe dele. Let's use our influences as tackle, not runners, that protects the runner. Vamos usar nossas influências como jogadores de defesa, não corredores, jogadores de defesa que protegem o corredor. Let him pass the ball through because there's no opposition. Que o deixam levar a bola até o fim, porque não há oposição. All you have to do is just keep running. Tudo que você tem a fazer é simplesmente continuar correndo. And we should be tackle. E nós deveríamos ser jogadores de defesa. I speak worldwide, you know, for the full gospel businessman around the world, organizing chapters. Eu falo para o mundo inteiro, você sabe, para os homens de negócio do Evangelho completo, em volta do mundo, organizando sedes locais. Not long ago,
when I believe it was at Kingston, Jamaica, E há não muito tempo atrás, quando eu creio foi em Kingston, Jamaica, when they had Castro and all of them up there at this meeting. Or we've been down to this place, that's where it was. quando tinham Castro e todos eles ali nessa reunião, ou tínhamos ido até o seu local, essa é a maneira que foi. And the celebrities of all through the island was up there. E as pessoas célebres de todas as partes das ilhas estavam ali. And those businessmen were trying to preach the gospel. E aqueles homens de negócios estavam tentando pregar o Evangelho. He's out of his face. Ele está fora de seu lugar. We preachers have hard enough time to keep it level. Nós, pregadores, temos dificuldade o suficiente para manter isso em nível. And they use every little influence they can find. E eles usam toda a influenciazinha que possam encontrar. And every little technique this way and that way to keep it so scrupled up, you don't know what to do. E toda a técnicazinha dessa maneira e daquela maneira, e mantém isso tão confuso que não se sabe o que fazer. Many times in a church, a little church can have a revival going on. Someone want to go out there and lead a prayer meeting. Muitas vezes em uma igreja, uma pequena igreja, pode estar tendo um revivamento, alguém sai aqui e dirige um encontro de oração. And then he's got a different idea from what reading the Bible says, and he believes it this way anyhow. E então ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz, porém, de qualquer modo, ele crê dessa maneira. And he'll start an influence to draw others away from it. Ele começa uma influência e afasta outros disso. The thing to do is protect the message the way it's going. A coisa a se fazer é proteger esta maneira, da maneira que ela está indo. Stay right with it, knock everything away from it. If it ever would cross the door on it. Permanecer exatamente com ela e derrubar tudo para longe dela, se é que vamos cruzar a linha de gol. And I said, brothers, there's something wrong. You fellows are businessmen. E eu disse, irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio. The first place, you don't understand the approach. Em primeiro lugar, vocês não entendem a aproximação. You don't understand the approach to the ministry because the ministry is a God-called gift. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministério é um dom chamado de Deus. God has set in the church first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Deus tem colocado na igreja primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. God set them in there for the perfecting of the church. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. Businessmen should testify. Os homens de negócio deveriam testificar. Women, housewives, no matter if you're the maid in somebody's house, testify. Mulheres, donas de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique. Do everything you can for the kingdom. Faça tudo o que você puder para o reino. But don't ever accept your own idea. Just say what the message says and keep going on. And then maybe you have some influence. Porém, jamais injete as suas próprias ideias. Apenas diga o que a mensagem diz e continue adiante. Tá vendo? E então, talvez você tenha alguma influência. Don't try to preach now until God, you know, calls you. Bem, não tente pregar agora, até que Deus, você sabe, lhe chame. Just stay right with that, your testimony. Apenas permaneça exatamente com isso, seu testemunho. Because if you don't, you'll get off in the wrong category and then you'll mess up everything. That's it. Porque se você não permanecer, você sairá da categoria errada e então você atrapalhará tudo. And it doesn't please God at all. This proves it here. E isso absolutamente não agrada a Deus. Isso prova aqui. When this king, now when he was rebuked and told the truth by the minister of the building, Quando esse rei, agora, quando ele foi repreendido e a verdade lhe foi dita pelo ministro do edifício, and tried to tell him that he was wrong, that God called that for Aaron's descendants only.
and they were consecrated to that service. Only. E tentou dizer-lhe que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão, e eles eram consagrados a esse serviço somente. That's all they were to do. They were consecrated for that. Isso é tudo que eles haviam de fazer. Eles eram consagrados para isso. And a king, no matter how righteous he was, or how much God had blessed him, he had no right to burn anything. E um rei, não importa quão justo ele fosse, ou quanto Deus o havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar incenso. He had taken the priest's place, and he should not do it. Ele estava tomando o lugar do sacerdote, e ele não deveria fazê-lo. And when he was refused, he got lost. His temper flew up. Right when his temper flew up, leprosy appeared in his face. E quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. Seu temperamento explodiu, e exatamente enquanto o seu temperamento explodia, a lepra apareceu em seu rosto. He broke out with leprosy. And then he dropped the censer and ran out of the building. Ele rompeu com lepra, e então ele deixou cair o incensário e correu para fora do edifício. Está vendo? Trying to impersonate somebody else. We shouldn't do that. Tentando personificar alguma outra pessoa. Nós não deveríamos fazer isso. In his anger, he done wrong. He was smitten. Em sua ira ele pecou e ele foi ferido. Oh, it was certainly a lesson to this young prophet. Oh, foi certamente uma lição para este jovem profeta. To see now, no matter how great the man was, he had to abide in his calling. Ver agora, não importava quão grande o homem fosse, ele tinha que permanecer em seu chamado. I realize this is being taped, and I know it goes all the Lord. Eu me dou conta de que isso está sendo gravado, e eu sei que se irá ao mundo inteiro. Jungles and hot and everything else. Selvas adentro e Oquentoques e tudo mais. This message should now be translated into language. Esta mensagem aqui hoje à noite será traduzida em idiomas. But I say this was on my heart. How could Porém, eu digo isso de todo o meu coração. Como poderia... many people saying, why don't you join certain organizations? Muitas pessoas dizendo, por que você não se une a certas organizações? Why don't you come on with the Pentecostals? Por que você não vem com os pentecostais? Why don't you come on with this group? Por que você não vem com esse grupo? Why don't you just let these little things go? Por que você simplesmente não deixa essas pequenas coisas passarem? How can I do it? Como eu posso fazê-lo? I've got to stay with that message. Eu tenho que permanecer com essa mensagem. When the angel of the Lord appeared down on the river, and that light there you see, Quando o anjo do Senhor apareceu lá sobre o rio, naquela luz ali, como vocês veem, and when it's proved by the government and everywhere else in scientific research that it's the truth, e quando foi provado pelo governo e em todo lugar mais com a ciência, pesquisa científica, que é a verdade, and he told me to stay with this word. e ele me disse para permanecer com esta palavra. Then how could I swap it for a creed? Então, como eu poderia trocá-la por um credo? If those men are out there to do that, let them do it. Se aqueles homens estão por aí para fazer isso, deixe-os fazer. Power to preach the word. Porém, nós fomos chamados para pregar a palavra. Don't compromise. Stand on the word. Não se comprometa, permaneça na palavra. So now you see the reason that it's a dangerous thing to try to compromise and do something else. Desse modo agora, você vê a razão por que é coisa perigosa tentar comprometer e fazer alguma outra coisa. Or try to get lifted up within yourself and say, Ou tentar se exaltar dentro de si mesmo e dizer, oh, I can do this and make more money. oh, eu posso fazer isto e ganhar mais dinheiro. I can do this and all the brothers will agree with me. Eu posso fazer isso e todos os irmãos concordarão comigo. I can compromise on this word and
Because 99% of the ministers will turn around. Well, that's fine, that's good. Eu posso comprometer sobre esta palavra e até 99% dos ministros mudarão rapidamente de posição. Isso está bem, isso é bom. I know now, many of them call, what is it? Loaves and fishes. E eu sei agora, muitos deles chamam o que é pães e peixes. See the people healed, discernment, the powers of God, and so forth, manifested. Vendo as pessoas curadas e os discernimentos e os poderes de Deus e assim por diante manifestados. They get you there to get meetings and to get people in their churches and things. Eles o levam ali para conseguir reuniões e para conseguir pessoas nas suas igrejas e coisas. But when it comes to agreeing upon the word, they'll get away from it. Porém, quando se trata de concordar na palavra, eles se afastam dela. You can't do that. Stay with the word. Está vendo? Não se pode fazer isso. Permaneça com a palavra. Levanta a cabeça agora para a oração. Now with our heads bowed and our hearts went to in His holy reverence. E agora, com nossas cabeças inclinadas e nossos corações também em sua santa reverência, I wonder if there's some tonight would have a request that is burning on their hearts. eu me pergunto se há alguns hoje à noite que tenham um pedido que eles esteja queimando em seus corações. That they might just raise up your hand before God and say in your prayer, Que eles levantem suas mãos diante de Deus e digam em sua oração: Lord Jesus, I have need. Speak to me tonight. Senhor Jesus, eu tenho necessidade. Fala comigo hoje à noite. Heal me, give me my financial needs or whatever it is. Cura-me, concede as minhas necessidades financeiras, ou seja o que for. He supplies all our needs. Ele supre todas as nossas necessidades. God bless you. About 90% of the congregation. Deus o abençoe. Cerca de 90% da congregação. Our Heavenly Father, we are approaching Thee. Nosso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando de Ti. Now as we leave this little tabernacle of clay,